As imagens são fortes e, segundo informações, quando o vídeo começou a ser feito, os dois acusados de terem sequestrado o comerciante na cidade de Governador Valadares já haviam sido baleados. Dentro do carro estava um jovem de 22 anos, de prenome Mateus, que inclusive já estaria morto. Fora do veículo, no chão, estava o motorista, também apontado como um dos sequestradores, identificado pelo prenome de João Paulo. Em pé, com a arma na mão, visivelmente nervoso, está aquele que é apontado como vítima do sequestro. De acordo com a polícia, ele teria sido mantido como refém e ficado com uma arma apontada para si durante todo o trajeto entre Governador Valadares e Teófilo Otoni. Esse local fica na zona norte de Teófilo Otoni, às margens da BR-116. É possível verificar que o comerciante gesticula e anda de um lado para o outro. Fala alguma coisa com o acusado de sequestro que está caído no chão. Quem vai começar? O diabo, desgraça! Em determinado momento, ele até desfere alguns chutes. Ele sai, volta, aponta a arma e efetua mais um disparo. Ele segue em direção ao poço e retorna para o lado do carro. É possível ouvir mais um disparo, mas uma carreta passou em frente e não dá para precisar onde o tiro pegou. Ele observa o outro homem que está dentro do carro e, por último, sai em direção ao poço. Não dá para ouvir o que ele disse, mas, segundo levantamentos, ele teria, naquele momento, informado aos populares que estavam na área do estabelecimento que era vítima de um sequestro e que aqueles dois homens, que naquele momento já estavam mortos, eram os supostos sequestradores. Quando as primeiras reportagens a respeito do sequestro saíram, esse vídeo que está circulando pelas redes sociais ainda não havia sido divulgado. Ele foi feito por uma pessoa que estava a uma certa distância do fato, percebeu essa movimentação e, a partir de um celular, gravou toda essa movimentação. Nós estivemos lá acompanhando esse caso, na oportunidade conversamos com o acusado do duplo homicídio e que também configura como vítima do sequestro, trouxemos as informações partindo de um oficial da Polícia Militar e também delegado de defesa desse que está sendo apontado como autor do duplo homicídio. Hoje, depois desse vídeo, da repercussão, nós vamos voltar a conversar com o advogado de defesa, Dr. Samuel Keller, que gentilmente atende a equipe da Rede Imigrantes, para trazer novas informações a respeito do caso que continua repercutindo, principalmente sobre esse vídeo que mostra quando ele, inclusive, efetua 2 disparos de arma de fogo em um destes que estão sendo apontados como os sequestradores desse comerciante. O crime de sequestro teria acontecido na cidade de Governador Valadares e ocorreu todo esse fato que culminou com as 2 mortes aqui na cidade de Teófilo Otoni. Mas já podemos adiantar, o rapaz que foi vítima do sequestro e está sendo acusado do duplo assassinato, ele teve a sua prisão ratificada, ou seja, foi encaminhado ao presídio aqui da cidade de Teófilo Otoni, onde aguarda a disposição da justiça. Doutor, quando nós gravamos a reportagem a respeito do seu cliente, ele ainda não havia recebido o veredito da autoridade policial, no caso o delegado que recebe a ocorrência. A partir daquele momento, o que aconteceu? Houve a ratificação da prisão, ele foi encaminhado ao presídio, onde eventualmente se encontra neste momento, ou ali mesmo foi colocado em liberdade? Isso, Elvis. Naquele momento, a gente estava fazendo a oitiva das testemunhas e também tomando o depoimento do meu cliente. Depois disso, a autoridade policial, com base em todo o acervo que chegou até ele, achou por bem encaminhar os autos do flagrante para que a autoridade judiciária avalie eventual ação legítima do meu cliente, porque claramente a gente sabe que já está configurada a questão aí do sequestro, como tem um boletim de ocorrência em data pretérita feito pela família no dia anterior em Governador Valadares. E aí depois desencadeou naquela morte dos 2 sequestradores ali. O que gerou uma dúvida e certa repercussão foi aquele vídeo que foi divulgado aí amplamente nas redes sociais. Contudo, ali não passa de uma reação de uma pessoa que esteve durante todo um dia com a arma apontada na cabeça e um galão de combustível, sendo ameaçado, tendo a sua família ameaçada e inclusive informado que a família sequer faria o seu velório porque teria o corpo queimado ali com o combustível. Então, Elvis, a gente tem que agora a autoridade
judicial analisará esses autos e vai ter a sua decisão após a audiência de custódia que vai acontecer logo mais. Esse vídeo, o senhor tocou no assunto, realmente repercutiu bastante, tem circulado pelas redes sociais e dividido opiniões. Na opinião do senhor, até porque naquele momento em que ele se encontrava na delegacia, esse vídeo ainda não estava circulando, pode ter atrapalhado um pouco a soltura do mesmo, que poderia ter acontecido ainda na manhã de domingo? Elvis, o que acontece? Antes de responder a sua pergunta, eu deixo aqui a reflexão. Quem de nós que após passar por uma experiência traumática daquela, tendo seu algoz, passado um dia inteiro lhe forçando, lhe coagindo, lhe ameaçando, assim não agiria? Eu só vejo alguma pessoa, que no caso é Jesus Cristo, o qual está acima de nós aí. Contudo, nós, com o nosso instinto humano, a gente infelizmente transborda às vezes esses nossos sentimentos para as nossas ações. Então assim, Elvis, agora a autoridade de polícia judiciária, ou seja, o delegado, achou por bem passar essa responsabilidade dessa decisão para o juiz, para que ele possa analisar se existem os requisitos necessários para a liberdade provisória do meu cliente, com ou sem medidas cautelares. Mas de pronto eu já adianto, claramente o meu cliente, ele não optou por estar naquele cenário, ele foi forçado a estar ali. Então não há que se falar em periculum libertatis ou qualquer dos requisitos necessários para a prisão preventiva. Então esperamos que a autoridade judiciária reconheça aí agora a legitimidade da ação, assim não sendo que reconheça que não exista os requisitos necessários para a prisão preventiva. Na tramitação do processo e análise dos autos, muda alguma coisa com relação ao que foi apresentado nesse conteúdo que circula pelas redes sociais? Elvis, na parte processual, a meu ver agora, como a nossa Constituição Federal determina que os crimes dolosos contra a vida sejam julgados pelo tribunal do júri, bem possivelmente, provavelmente, esse fato culminará no plenário do tribunal do júri para que os jurados, que são os verdadeiros juízes das causas como essa, tomem as suas decisões. Embora a gente acredite piamente que o nosso cliente agiu em legítima defesa e que qualquer pessoa submetida às condições que ele foi submetida agiria da mesma forma. Doutor, depois que o senhor teve uma conversa com ele, conforme eu disse, nós gravávamos quando ainda estava em andamento essa conversa do senhor com o cliente, era já por volta das 6 horas da manhã do domingo. Teve algo a mais que ele acrescentou a respeito de toda essa situação envolvendo este sequestro? Certo, Elvis, o que ele descreveu foi que há 15 dias ele foi abordado por um dos 3 indivíduos que inicialmente deu o start para toda essa situação. Ele estava vendo um terreno para o irmão dele quando ele foi abordado pelo indivíduo que começou a questionar coisas sobre a vida pessoal dele e da família. Nesse momento ele revelou que teria um irmão nos Estados Unidos e depois foi procurado por esse indivíduo, o que revela ainda mais a motivação para esse crime que aconteceu contra ele, do sequestro, para que esses indivíduos obtivessem vantagem econômica em desfavor aí de um homem trabalhador que está na América e lutando por uma vida melhor. Então o fato desse irmão eventualmente ter algumas posses teria despertado a atenção dos bandidos com esse que configura como vítima do sequestro. Isso, sem dúvida, Elvis. Acreditamos que essa motivação de tentar extorquir a família para obter essa vantagem econômica é o que culminou, na verdade é o que deu início a toda essa situação, culminando na morte desses 2 indivíduos, claramente em legítima defesa por parte do meu cliente. O senhor, como advogado de defesa, fez algum levantamento a respeito da vida dessas 2 pessoas que estão ali sendo apontadas como sequestradores? Sim, Elvis. Quanto aos sequestradores, nós temos uma extensa ficha criminal que pesa contra eles. Nós temos inclusive crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte na ficha desses homens, crimes de furto, crimes de estelionato, inclusive crimes com frações milionárias no Espírito Santo envolvendo esses mesmos indivíduos. Não obstante, Elvis, nós também diligenciamos a respeito da vida do meu cliente. O que está constatado é que, conforme a ficha de antecedentes criminais e a certidão de antecedentes criminais acostada nos autos, o meu cliente é um homem trabalhador, há 7 anos trabalha numa empresa séria e honesta na cidade de Governador Valadares e vendia bebidas para complementar a renda da família. Então, o que configura que ele tem residência fixa, trabalho lícito, né? E com base nesse acervo probatório é que nós
almejamos alcançar a liberdade para o meu cliente nesse momento.